E depois, relativamente à erosão costeira, e alargando um bocadinho o âmbito, mas que também tem incidência na faixa costeira que temos aqui em questão, eu levantaria a questão da reavaliação da barragem do Fridão, que se tem em conta o impacto na orla costeira também nesta faixa, pela erosão costeira que traz a esta zona. Mas não só essa questão, existe também uma outra questão que eu já coloquei na anterior audição e que retomo nesta e possivelmente retomarei na próxima, que tem a ver com a barragem do Fridão, a avaliação que está em curso e se esta realmente está em curso e se está a tomar em linha de conta outras questões para além da questão energética por si só e também o de impacto ambiental, do impacto carbónico e também do impacto na orla costeira. Passando para outro assunto, o Sr. Ministro anunciou em 2016 um processo de reavaliação da barragem do Fridão e a suspensão tem como data limite abril de 2019. E a partir dessa data a EDP poderá dar seguimento à construção da barragem. A análise para a construção desta barragem só teve em linha de conta a necessidade energética, sem qualquer análise de questões de segurança e ambientais. E neste sentido, e tendo em conta o novo regime, o estudo de impacto ambiental está incompleto e teria que haver agora novos estudos relativamente a estas questões. Como se encontra então este processo de reavaliação, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a afirmação de que o estudo está incompleto e de que não foram avaliadas as questões de segurança é uma afirmação de Vossa Excelência. Entre isso e a realidade pode ir um passo de gigante ou 2 passos de gigante. O que acontece é que, de facto, no final de abril, não sei exatamente a data, terá que ser tomada uma decisão sobre o que fazer na barragem do Fridão, sabendo que a declaração de impacto ambiental existe e será rigorosamente respeitada caso avance a construção da barragem, sabendo que se não houver construção da barragem é devido a um pagamento à EDP superior a 200 milhões de euros, sabendo que não há nenhum mega projeto que possa resolver a necessidade e o compromisso, que até já foi aqui bem explicitado, de já em 2030 80% da produção de eletricidade por via de fontes renováveis, ela tem que ser consequência do somatório de vários projetos, sendo que também é claro, e está no nosso Plano Nacional de Energia e Clima, que aquilo que nós mais queremos é reforçar a capacidade dos parques eólicos que hoje existem e eventualmente a construção de alguns novos e essencialmente a construção de espaços de produção de energia a partir da fonte solar. Obrigada, Sr. Ministro. Mas de que é que consta, ou o que é que consta desta reavaliação, se não essa consulta, digamos assim, e esses novos estudos relativamente ao impacto ambiental e de segurança, também alertado pela parte da Proteção Civil, Sr. Ministro? Sr. Deputada, o rio Tâmega era um rio no qual não existia e não existe ainda hoje qualquer capacidade de agir para minimizar cheias. O principal problema de segurança que aqui existe são as cheias na cidade de Amarante. A partir do momento em que forem construídas e estão em construção as barragens do Alto Tâmega, a capacidade de regularização do rio será muito maior. Por isso não entendo o que quer dizer com as questões de segurança. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. O que eu estava a questionar era relativamente à reavaliação que foi precisamente anunciada por parte do Governo em 2016. Do que é que ela constou? Sr. Deputada, resultante do compromisso com o Partido dos Verdes, foi do compromisso que permitiu que este Governo tivesse o apoio parlamentar que tem, e que ainda bem que tem, uma das questões que se colocou em cima da mesa foi a reavaliação do Plano Nacional de Barragens. Dessa mesma reavaliação resultou claro, por decisão nossa, embora atualmente também partilhada com todos e particularmente com o Partido Ecologista aos Verdes, que havia um conjunto de barragens que não iriam avançar e não avançaram. A única razão para se fazer o Fridão é uma razão que tem a ver com a capacidade que o país tem ou não tem de cumprir as metas para 2030 de 80% da energia por vir de fontes renováveis. É isso que estamos, aliás, muito perto de concluir com os trabalhos do PNEC, que também agora chegaram ao fim, e por isso o calendário de abril para tomar uma decisão sobre o Fridão, e não me levará a mal, sem ser mal criado, não responderei mais sobre isto, obviamente tentarei sempre nunca ser mal criado, é uma decisão que será tomada em abril próximo. Obrigada, Senhora Deputada, faz favor. Obrigada. Uma não resposta e também uma resposta. A data é 19 de abril, a data limite.
Relativamente a outra questão, o Sr. Ministro já lhe foi colocada, o Sr. Ministro inclusive disse que não falava mais sobre o assunto, mas eu penso que a pergunta que eu lhe vou colocar é sobre a mesma matéria, mas tem a ver com uma questão diferente que eu penso que o Sr. Ministro seria útil que esclarecesse. E tem a ver com a barragem de Fridão. E tem a ver com o seguinte, o estudo de impacto ambiental é um estudo que tem 10 anos neste momento, já de existência, foi elaborado há já 10 anos. E até já teria caducado se o prazo não tivesse sido já prorrogado para a sua validade. E eu queria perguntar ao Sr. Ministro se não considera relevante voltar a realizar um novo estudo de impacto ambiental e uma nova consulta pública ao projeto, atendendo ao tempo já decorrido, às alterações significativas que já ocorreram, quer no que diz respeito quer ao território, quer às populações e mesmo no que se refere à legislação aplicável atualmente. Não considera que tal atitude seria previdente, nomeadamente para uma questão muito importante, que o Sr. Ministro já aqui referiu, que é os para efeitos de qualquer pagamento à EDP caso a barragem não venha a ser construída. Era a questão que eu lhe deixava. O que aconteceu, sobretudo, naquele território ao longo deste tempo foi exatamente o contrário do que aquilo que o deputado Álvaro Castelo Branco diz. Isto é, porque os planos diretores municipais estão suspensos em toda a zona onde, de alagamento de uma albufeira que resulta da eventual construção de uma barragem, não aconteceu nada, não aconteceu rigorosamente nada. E isso é que reconheço que já ultrapassamos o limite de tempo de congelar aquele mesmo território. Aliás, isso foi abundantemente explicado às autarquias. Quando se tomou esta decisão de adiar a decisão, é de que havia uma parcela da decisão que não era minimizável, que era o congelar aquele território durante um período de tempo tão alargado e por isso é mesmo necessário em abril tomar então uma decisão. O Sr. Ministro falou também da questão da barragem do Fridão e falou reiteradamente do acordo, designadamente na posição conjunta que os Verdes estabeleceram com o PS, que levou justamente à anulação da construção de algumas barragens e, relativamente a esta, à sua suspensão. E eu acho que tenho a obrigação, então, de dizer qualquer coisa relativamente a esta matéria. A primeira coisa que eu queria dizer é que se o Governo decidir avançar com a construção da barragem do Fridão, terá a firme oposição do Partido Ecologista aos Verdes. Não foi para isso que nós negociámos. Negociámos com vista justamente à não construção da barragem do Fridão. Era esse o objetivo final. Mas, Sr. Ministro, quando se fala aqui da necessidade de nos valorizarmos e alargarmos em termos da produção de energias alternativas, é bem verdade e nós concordamos evidentemente com isso, temos metas a cumprir e temos objetivos que não devemos perder de vista. De qualquer modo, há um trabalho intensíssimo a promover em Portugal relativamente às matérias da poupança energética e designadamente outras fontes de energia, maiormente a solar, onde temos apostado muito pouco. E nós não precisamos de mais barragens para fazer uma produção elétrica praticamente nula. E o Sr. Ministro sabe disso. E sabe quais foram os custos, por exemplo, relativamente a essa realidade da construção de uma barragem do Tua. E o Sr. Ministro falou aí, talvez para nos impressionar, do facto de, se não construirmos a barragem do Fridão, teremos que pagar 200 milhões à EDP. Olha, Sr. Ministro, a EDP falhou em tantas coisas relativamente à construção da barragem do Tua, desvinculou-se tanto das obrigações que tinha tido com o Estado, que eu acho que há uma margem enormíssima para o Governo negociar o que quiser com a EDP em termos de contrapartidas daquilo que não fez no Tua, que deveria ter feito para não fazer a barragem do Fridão. Isto não são perguntas, é um esclarecimento que eu senti necessidade, evidentemente, de fazer, porque de resto o Sr. Ministro já disse que em abril haveria uma decisão relativamente a esta matéria, mas o ponto assente dos Verdes sobre esta matéria, gostava de o deixar aqui. Reativo e não sei proativo. Ó, Sr. Deputada, eu não deixo chamar a atenção, olha, num belíssimo exercício de proatividade, obviamente que eu classifico como belíssimo sou eu, que é o roteiro de neutralidade carbónica para 2050. Ora, aí está um exercício de proatividade, no qual, se o vir com cuidado, e certamente já terá visto, vai ver que, quando se nós queremos produzir, queremos gerar eletricidade a 100% a partir de fontes renováveis em 2050, aquela que é a eletricidade gerada a partir da fonte hídrica
se vai reduzir em comparação com o dia de hoje. Isto é, a expectativa de termos menos recursos hídricos vai fazer com que, repito, haja menos eletricidade gerada a partir da fonte hídrica em 2050 do que aquela que existe agora, enfim, com aquelas que já são as empreitadas que estão em curso. Senhor Ministro do Ambiente, trago-lhe 4 assuntos hoje. O primeiro tem que ver com a barragem de Fridão, Plano Nacional de Barragens. Relativamente a esta matéria, o PAN sempre teve uma posição desfavorável e fortemente crítica, na medida em que, apesar da importância da energia hídrica no contexto energético nacional, defendemos que deveriam ter sido estudadas e encontradas alternativas mais custo-eficazes à construção de novas barragens e que estas mais não são que enormes tampões nos últimos rios selvagens portugueses e, portanto, são verdadeiros supressores de ecossistemas únicos. Este sempre foi um tema polémico na medida em que o investimento do Estado é avultadíssimo e desproporcional relativamente às alternativas para atingir os objetivos energeticamente pretendidos. Todos nós sabemos, que o Ministro também sabe, que um investimento 5 a 10 vezes inferior face ao Plano Nacional de Barragens, podíamos fazer aumento de potência nos paredões existentes ou aumentar a eficiência energética. E quando diz que precisamos atingir a 2030 80% de fontes de energia renováveis e que para isso precisamos de construir mais barragens, não é necessariamente verdade. Podemos aumentar potência, não é necessariamente verdade, não estou a dizer que o disse, estou a dizer é que há essa narrativa e que podemos fazer o aumento de potência nas existências para atingir esse objetivo. E foi precisamente em dezembro de 2015 que foi decidida por Vossas Excelências a suspensão da construção da barragem do Fridão e que, segundo a minuta que estive a consultar do memorando de entendimento de aproveitamento hidroelétrico do Alvito e do Fridão, entre o Estado, o Governo português e a EDP, o Governo deverá até dia 18 de abril, como já aqui o referiu, comunicar se pretende ou não retomar a decisão da construção desta barragem. E, portanto, faltam 3 meses. E, portanto, segundo a referida minuta, também a decisão está pendente, vou citar o que diz no contrato entre Vossas Excelências, entre o Estado português e a EDP, que há avaliação mais apurada das consequências a nível energético pela não execução da barragem de Fridão. Ora, veja-me se isto não é sensato aquilo que vou dizer, se há um contrato que foi celebrado há 3 anos para fazer uma determinada avaliação para tomar uma decisão. Se estamos a 3 meses desta data, é sensato que eu esteja a pensar que, bom, a avaliação já está feita, ou está em curso, ou estará quase pronta. E, portanto, a pergunta que lhe faço e que o senhor Ministro do Ambiente ainda não respondeu é se o Governo português fez ou não fez esta avaliação, se ela está a ser feita, se está em curso, se está quase a terminar, ou se por simplesmente não fizeram, e se vai dar nota pública disso ou não antes do dia 18 de abril dessa avaliação. Muito obrigado. De forma sintética, dizer que para ela ter sido feita era necessário ver o que já há, que é o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, e a sua previsão até 2030. Essa era a ferramenta que nós necessitávamos, ferramenta quantificada, para sobre ela podermos tomar a decisão, porque a razão principal de fazer ou não fazer a barragem do Fridão tem a ver com o compromisso que nós temos no que diz respeito a atingir determinadas metas de energia renovável. Agora, não temos a mais pequena dúvida que o nosso caminho não é esse. O nosso caminho não é esse e acreditamos que lá chegaremos, sobretudo com o repowering e o sobreequipamento dos parques eólicos e, eventualmente, a construção de novos, sim, e, essencialmente, com um grande crescimento do solar, onde o sistema que foi montado num passado não muito longínquo é um sistema muito bom para dar licenças do papel, mas que muito pouco exige a quem, de facto, tem que produzir, tem que gerar eletricidade. Aliás, há aqui alguns senhores deputados que disseram produzir energia, eu próprio disse isso numa entrevista e veio logo com 2 artigos de opinião de demolidores. Não digam isso, não se diz, é gerar eletricidade, porque de facto num sistema fechado como é a Terra, a primeira lei da termodinâmica, o meu colega engenheiro civil sabe também qual é, como eu, não se pode dizer tal coisa e, portanto, é simplesmente gerar eletricidade e em situação alguma energia. Obrigado. Sr. Ministro do Ambiente, se puder clarificar o que é que quer dizer com, para nós, Governo, o caminho não é esse, quer com isso dizer, o que afirmou é que para nós, Governo, o caminho não passa pela construção da barragem de Fridão, foi isso que
pronto, foi isso que entendi, gostava que pudesse, se calhar entendi mal, mas pudesse clarificar. Continuo a não perceber se há ou não há uma decisão tomada com base em que avaliação. Continuo a não perceber, a não ser absolutamente claro, e continuo a dizer também, e gostava também de alertar que, caso se opte pela execução, importa referir que esta declaração de impacto ambiental foi emitida em 2010, já passaram quase 10 anos, verificaram-se alterações nas dinâmicas territoriais, nomeadamente com fortes investimentos instalados em turismo, em projetos turísticos. Para além disso, o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, como o Sr. Ministro sabe, alterou-se em 2017 e verificam-se agora exigências legais que à data não existiam, como é a necessidade de avaliar riscos de segurança. O Sr. Ministro diz que não sabe que riscos são estes, é o facto da construção da barragem se encontrar a 6 km da cidade de Amarante e em zona de sismicidade ativa, e que em caso de colapso desta barragem inundaria o centro de Amarante em 13 minutos, facto que mereceu a atenção da Proteção Civil antes da emissão de declaração de impacto ambiental, como bem sabe e que alertou. E, portanto, face a estas circunstâncias todas, 10 anos depois, com novas circunstâncias, se caso for, que ainda não percebemos, seja essa a vontade do Governo de avançar com a construção da barragem, se considera sensato ou não que, no fundo, esta declaração de impacto ambiental datada de 2010, se considera que se ela encontra desadequado ou não, e se ultrapassado ou não, e se pondera a possibilidade de voltar a fazer uma nova avaliação de impacto ambiental à luz da nova lei e uma respectiva consulta à população. Muito obrigado. Não, Sr. Deputado, não ponderamos a possibilidade de fazer uma nova avaliação de impacto ambiental, isso chama-se encanar a perna à rã, e por isso aquilo que nós temos mesmo de tomar é uma decisão em abril. Muito obrigado. Estamos esclarecidos quanto à intenção do Governo relativamente à construção da barragem do Fridão. Sr. Deputado, 2 minutos, rigorosamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar à barragem do Fridão, porque eu acho que há aqui uma matéria que tem que ficar muito bem esclarecida. Eu vou fazer aqui um ponto de situação e recordar que os contratos de concessão vêm de 2009. E 2009, nessa altura, o Estado português, naqueles mecanismos de engenharia financeira muito famosos, o Estado português recebeu do TUA 53 milhões de euros pela concessão, da Alvito 13 milhões de euros e do Fridão 218 milhões de euros. Ou seja, se efetivamente a barragem não vier a ser construída, corremos o risco do Estado português ter que indemnizar 18 milhões de euros, ou ter que pagar 218 milhões de euros, para além das respectivas indemnizações. Esse é o ponto realista da situação. E a questão que se coloca é: o Estado português está disponível, e o Sr. Ministro disse que sim, eu estranho essa circunstância, o Estado português está disponível a avançar com uma decisão desta natureza, com um estudo de impacto ambiental que tem 10 anos, que está anquilosado, porque uma razão muito simples, Sr. Ministro: as variáveis mudaram porque as regras mudaram, a legislação é diferente. E eu estranho o Estado português com esta vontade, através do Sr. Ministro, assumir que vai tomar uma decisão até 18 de abril, que é o prazo limite, com base num estudo de impacto ambiental, que já tem a respectiva dia, o que significa que, na minha perspectiva, com novas regras, faz todo sentido fazer um estudo de impacto ambiental. E estranho esta decisão, ou esta posição para já, do Governo português, que eu acho que tem alguns riscos, muito mais quando no ano passado ouvimos António Mexia, da administração da EDP, referir que não se esquece do Frisão. Significa que está a dar um recado ao Estado português, ao Governo português, sobre aquilo que quer. Eu espero que este recado não sirva aquilo que é os interesses de uma empresa e que façam com que o Estado tome uma decisão com base na sensatez e naquilo que é a sua responsabilidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. De outra forma, Passa agora a palavra ao Grupo Parlamentar é o Portugal do cá Partido temos. Socialista. Sr. Deputado. Sr. Ministro, das questões relativamente à barragem do Fridão, ficou uma questão no ar dentro dos argumentos que utilizou, que tem a ver com o facto de parecer que a decisão já foi de facto tomada e que essa se inclina para o avanço com a barragem do Fridão. E eu queria perceber se de facto assim foi e se o concessionário já foi notificado desse avanço. Sr. Ministro,
Eu ainda há pouco referi a questão do Governo, em algumas matérias importantes, ser reativo e não proativo, e reitero essa afirmação. Mas também me dá a ideia que este Governo, à semelhança, curiosamente, também de outros, e não percebemos exatamente porquê, ou percebemos, que eventualmente queiram pôr interesses económicos à frente de necessidades e interesses públicos ambientais, tem que ver com este facto de não gostarem muito das avaliações de impacto ambiental e daquilo para que efetivamente elas servem. E o Sr. Ministro, ainda há pouco, a propósito da barragem do Fridão, fez uma afirmação que também a nós, e a propósito da questão da avaliação de impacto ambiental, nos deu a entender que, pelos vistos, na cabeça do Sr. Ministro poderá, e se calhar não só na cabeça do Sr. Ministro, poderá já estar tomada alguma decisão. E se isso é verdade, não é sério. Porque quando o Sr. Ministro falou do não se estar a encanar a perna à rã, dá-me ideia que isso poderá querer dizer alguma coisa, mas terá agora o Sr. Ministro a oportunidade de o clarificar. Não está tomada nenhuma decisão relativamente ao Fridão. Não há cá meios silêncios, nem silêncios a meia. Não está tomada rigorosamente nenhuma decisão. Sendo que também não me cabe aqui exprimir desejos sobre o que gostaria que acontecesse ou não acontecesse, mas aqueles que intuem a tomada de uma decisão estão enganadas. Não está tomada rigorosamente nenhuma decisão.